Olá, amigos. Hoje vamos falar um pouco sobre o planejamento patrimonial da família, né? Sempre há, por parte dos patriarcas, os que detêm o patrimônio, uma preocupação em passar esse patrimônio para os seus herdeiros, sempre pensando na preservação dos bens. Se ele deseja passar para os filhos esse patrimônio de forma que a família continue sendo a detentora desses bens e que com o tempo possa acrescer mais bens, né? E de que maneira seria planejado esses bens, essa transferência para seus herdeiros? Então, são estes e outros assuntos que a gente vai tentar passar para você no sentido de ajudar com que as famílias, ao final desse vídeo, tenham uma noção que existem alternativas em vez de um inventário caro, moroso, doloroso, muitas vezes que gera conflitos na família, possam intervir no seio familiar, né? Que isso possa trazer conflito entre irmãos, entre pais e filhos, enfim. O objetivo dessa palestra é que a gente possa, então, de uma certa maneira, apresentar um sistema de como é que nós poderíamos fazer esse planejamento de uma maneira ordenada e planejada, no sentido de tentar preservar ou passar de gerações para gerações o patrimônio que foi conquistado de forma tão árdua, né, e intensa por parte dos detentores desses bens aí, né, de forma que conquistaram isso ao longo dos anos de forma honesta e não querem permitir não vão permitir que ele possa ser dilapidado, esse patrimônio conquistado. Eu vou começando para apresentar aos senhores casos de pessoas famosas que tiveram problemas com seus inventários e outros que nem precisaram fazer inventário, onde justamente a gente vai se deter nesse planejamento patrimonial. Bom, hoje vamos então tratar sobre o planejamento patrimonial da família. Eu vou começando apresentando uns slides de pessoas famosas que fizeram seus inventários e vamos ver as consequências, e pessoas que, de uma certa maneira, buscaram, justamente nesse sistema que a gente vai apresentar, sistema de holding, acabaram se abrigando, pegando as nuances do que a legislação permitiu, e não tiveram custo algum em relação ao inventário, passando de forma natural seu patrimônio para os seus filhos. Então, vamos ver. O primeiro caso que a gente vai falar é sobre o Chico Anísio. Chico Anísio, todo mundo conhece, ele fazia, ao longo da sua carreira, ele fez mais de 100 personagens diferentes, e cada qual encantava, né, pela sua maestria, da maneira como ele sabia fazer, ele sabia se comunicar muito bem com o seu público, né? E isso era uma preocupação constante dele, os personagens todos que ele criava, né? Mas ele acabou pecando, ou seja, ele não planejou a transferência dos seus bens. Mesmo ele sendo casado com pessoas com quem ele conviveu nesse seu período em vida, ele acabou inventariando esses bens deles. Alguns dos filhos se sentiram prejudicados. Um dos filhos ele deserdou e teve problema com as suas esposas também. Vocês podem ver, ele faleceu em 2012 e até hoje o seu inventário não está resolvido, não, em função do litígio dos herdeiros. E o filho que ele havia deserdado entrou com uma ação também, tentando se habilitar, acabou nesse meio tempo falecendo, ou seja, não teve nem a chance de ter acesso a algum bem deixado pelo seu pai. Um outro caso que a gente vai ver é o caso do Gugu Liberato. Todo mundo conhece o Gugu da TV, né? E o Gugu deixou também, por imposição do inventário, que ele fez em vida ainda, deixou para o seu patrimônio 75% para os seus filhos, 25% para os seus sobrinhos e demais pessoas que ele tinha uma grande consideração e um afeto, e não deixou nada para a senhora que foi a mãe dos seus filhos, né? Isso, então, entre os herdeiros gerou um problema que também está se arrastando por muitos anos.
Então, os filhos também estão brigando e cada pouco eles conseguem, através dos seus advogados, a liberação de alguns valores para eles terem a subsistência da vida deles, né? Ou seja, que eles possam cumprir com algumas obrigações que têm, né? O juiz tem sido sensível a esses apelos, no entanto, está se deteriorando esse patrimônio dele. Nós vamos entrar numa esfera de outras pessoas famosas. E o que eles fizeram para manter o patrimônio deles? Antônio Hermínio de Moraes é um grande empresário, era presidente do Grupo Votorantim, e quando ele faleceu, ele deixou uma fortuna de 15,5 bilhões para os seus herdeiros, e se ele tivesse feito inventário, ele deixaria aos cofres públicos 1,240 bilhões de reais. Você imagina a fortuna que seria esse para os cofres públicos. Um outro caso, o Roberto Marinho, dono do Grupo Globo, empregador do Chico Anísio, ele, quando faleceu, ele deixou uma fortuna de 30 bilhões, que acabou, de uma maneira planejada, ordenada, passada aos seus herdeiros, e de forma que a mídia não comentou nada sobre briga, herança, essas questões, tudo foi planejado antes e enquanto em vida, né? Se ele tivesse feito inventário, ele teria gasto 2,4 bilhões de reais que custaria o inventário dele. O Norberto Odebrecht é dono da construtora Norberto Odebrecht também. Ele faleceu deixando um patrimônio de 14 bilhões de reais. Se ele tivesse feito o inventário, ele teria recolhido aos cofres do estado da Bahia 1 bilhão 120 milhões de reais. Né? E aí temos mais casos de pessoas bem conhecidas, aí a Dirce Navarro de Camargo, da Camargo Correia, o Samuel Klein, da Casas Bahia, o José Alencar, ex-vice-presidente de um dos governos do Lula, Norberto Civita, do Grupo Abril, Edmond Safra, do Banco Safra, e Moisés Safra, também do Banco Safra. Todos eles acabaram conseguindo fazer com que seus patrimônios fossem passados sem maiores dificuldades, sem maiores entraves para os seus herdeiros. Mas e como é que essas pessoas conseguiram fazer? Né? Vamos ver o caso do Eike Batista, a partir dali a gente já vai ter uma ideia melhor. Eike Batista era detentor de um patrimônio em 2012 de 30 bilhões de reais. Em 2013, esse patrimônio dele caiu, ele ficou somente com 200 milhões. Em 2014, 1 bilhão negativo, mais um sistema de controle patrimonial da família. Em 2015, esse patrimônio foi bloqueado pela Justiça em função da Operação Lava Jato. Mas o que aconteceu? O Eike Batista, de forma inteligente, utilizando o sistema holding, ele, em 2016, passou o patrimônio dele tudo para os filhos. Saiu do nome da pessoa física dele, ele botou em nome de empresas do Thor, o filho dele. Ou seja, na ocasião, então, em 2016, o Thor foi considerado, ele entrou no hall dos bilionários under 30, com participação em 45 empresas, ou seja, ele com um empresário, então, com 30 anos, era dono do patrimônio, de todo aquele patrimônio que o Eike Batista transferiu para as empresas. Em 2017, o pai dele foi preso, ele rearranjou aquelas 45 empresas em 4 empresas, e seu patrimônio líquido era apenas de 430 mil, o que era visível, que era detectado para quem fosse buscar, e, na realidade, ele não perdeu absolutamente nada. A Justiça não conseguiu tirar nada, tudo que ele fez foi de forma lícita, assim como esse sistema protege. Que sendo um bom pai, você deu uma fortuna de 120 milhões de dólares para o Thor e depois precisou pedir uma parte de volta? É verdade isso? Qualquer um no nosso nível faz planejamento familiar, né? Vou botar de novo para vocês verem uma frase interessante que ele botou aí. Qualquer um no nosso nível faz planejamento familiar, né? Ele falou em planejamento familiar. Nós temos uma pergunta que a gente se faz: o que esses bilionários fizeram para evitar o inventário, né? No Brasil, o sistema de holding, o sistema de planejamento patrimonial da família, de uma certa maneira, está tendo um crescimento muito grande nos últimos anos,
a partir do momento que isso foi disseminado, né? Quando começou a se descobrir por que as famílias que possuíam patrimônio, quando faleciam, seus herdeiros ficavam com todo o patrimônio, não gastavam praticamente nada aos cofres públicos com custas com inventário. Muitos estudiosos, então, começaram a estudar o caso dessas pessoas famosas e bilionárias que nós fizemos referência nos vídeos aí. Se estudou que eles, então, como eram possuidores de recursos, conhecimentos, recursos financeiros elevados, eles tinham condições de contratar profissionais, consultores de empresas, administradores, economistas, contadores e bancas de advogados que pudessem assessorar eles, estudando a legislação e pudessem, de forma lícita, escapar dessa armadilha, desse alto custo do inventário. E esses consultores, esses assessores, esses advogados contratados, então, apresentaram para eles planos e que efetivamente foram seguidos dentro da lei, e hoje seus filhos gozam dos benefícios, né, dessa preocupação que esses pais famosos, esses bilionários tiveram, da uma maneira inteligente de administrar o patrimônio das famílias deles. Eu vou contar para vocês a história do Pedro, que é filho do João e da Maria, onde nós vamos exemplificar para vocês terem uma ideia mais clara justamente do alto custo do inventário. Então, João e Maria têm um filho único e tinham um único bem no patrimônio. Eles moravam num condomínio de luxo em Porto Alegre, não se preocuparam em fazer o planejamento patrimonial e acabaram falecendo, e o Pedro então ficou com esse peso, esse encargo de, puxa vida, o que eu faço agora? Meus pais faleceram, o que eu faço? E aí ele foi orientado, bom, pais faleceram, não foi feito não tomaram nenhuma providência anterior, vai ter que obrigatoriamente fazer o inventário. E aí o Pedro, né, buscou alternativas e quem é que poderia auxiliar ele, o que poderia ser feito. Aí nós começamos um pouco a estudar o caso do Pedro, esmiuçamos a situação dele. Os pais do Pedro, eles compraram esse imóvel há 20 anos atrás. Ele está devidamente registrado no imposto de renda dele por R$200 mil. E esse preço, hoje de mercado, esse imóvel, ele foi levantar, está R$1.500.000. E sobre esse valor de R$1.500.000, ele teria que pagar o ITCMD, o Imposto de Transmissão de Causa Morte e Doações. E aí nós começamos a planilhar. Muito bem, vamos ver qual é o custo desse inventário que o Pedro teria que pagar e que os pais também, assim como não tiveram essa preocupação em planejar a continuidade da família, deixaram essa herança meio que no ar e o Pedro teve que se defrontar com esse problema. E aí ele foi começar a consultar, bom, o que eu preciso fazer? Ele sabia que tinha um prazo de 60 dias para começar o inventário. Aí ele foi se informar e ele viu que ele teria que pagar 6% aqui no estado do Rio Grande do Sul, sobre o valor de avaliação do imóvel, ou seja, ele teria que pagar 6%, daria R$90 mil. Os advogados, na época, para fazer o inventário, cobraram 7% dele, ou seja, R$105 mil sobre o valor da avaliação de imóveis, que era o valor da causa que eles consideraram. O tabelionato, por sua vez, cobrou R$7.500 para fazer todo o trâmite para passar a aprovação depois desse inventário para o cartório de registro de imóveis para fazer a averbação, passando no registro de imóveis a matrícula para o nome do Pedro. Ele teve gastos, então, além dos 7.500 do tabelionato, mais R$3 mil, que ele teve que buscar uma série de certidões para juntar no processo. E o registro de imóveis, então, cobrou para averbar R$6 mil. Total desse custo desse inventário, R$211.500. Bom, esse era o custo que o Pedro teria que pagar para poder fazer o inventário. Só que nós chegamos à seguinte conclusão: esses custos representam 15% do valor do patrimônio. Mas o Pedro não tinha esse recurso. Os pais dele também não se preocuparam, não tinham nenhuma poupança que pudesse transferir, que no caso da perda deles, o Pedro poderia se beneficiar para pagar os custos com o inventário.
Então, Pedro, o herdeiro, não tinha 211 mil. Bom, o que teria que ser feito? Qual era a solução? A solução, então, seria tentar vender esse imóvel, porque já que o Pedro não tinha 211 mil, ele tinha prazos para cumprir. Ele poderia, eventualmente, tentar negociar com os advogados, tentar parcelar, talvez, esses honorários, mas o resto ele não tinha, ele precisava cumprir rigorosamente dinheiro, né? E talvez não conseguisse que os advogados parcelassem esse valor. A sugestão, então, foi, olha, então tu vai ter que vender teu imóvel para tu poder gerar o dinheiro para você pagar essas custas. Muito bem, ele foi atrás, encontrou um investidor que disse, olha, eu conheço tua casa, mas eu não tenho condição de pagar esse valor que tu está pedindo. Eu vou comprar esse imóvel e vou tentar vendê-lo para alguma outra família. Então, minha proposição, eu vou te pagar 1.200.000. O Pedro, vendo que não tinha saída, o prazo estava se esgotando, ele pegou e vendeu, então, o imóvel com deságio de 20%, de 300 mil. Então, esse imóvel avaliado em 1.500.000, ele acabou vendendo por 1.200.000 reais. Tá? Então, já considerando o deságio. E aí nós entramos num outro problema, que é o custo, né, que o Pedro teria, ou seja, o chamado lucro imobiliário, o ganho de capital, que a pessoa física precisa pagar toda vez que ela adquire um bem. O valor que ela adquiriu o bem, menos o valor que ela vendeu, né, é a base de cálculo da qual ela vai pagar, nesse caso aqui, 15%, ou seja, 15% sobre a diferença entre o valor que ele vendeu, 1.200.000, e o valor que foi declarado, foi comprado 1 milhão, daria 1 milhão de reais. 15% seria 150 mil. Então, esse é um item que nós precisamos juntar também nos nossos cálculos que a gente vai fazer para avaliar a situação final do Pedro. Então, retomando as contas, o valor de imóvel 1.500.000, ele teve despejo de inventário de 211.500 que a gente viu. Ele teve que pagar mais 150 mil de ganho de capital, que é o imposto de renda, né, do ganho de capital sobre a diferença entre o que ele pagou e o que ele vendeu o imóvel. E deságio na venda de 300 mil. O valor da venda 1.200.000, ou seja, ele teve... ele ficou, então, o herdeiro ficou somente com 538 mil reais. Se pegar 1.200.000 menos o total dessa perda patrimonial, de 1.500.000 que ele queria, vendeu por 1.200.000, na realidade ele ficou somente com 538.500, ou seja, teve uma perda patrimonial bem considerada aí, né? Então a regra é, quem tem filhos e bens, quando não está mais aqui, os filhos precisam fazer inventário. E nós queremos alertar que, bom, é que existem formas de fazer isso, ainda em vida, né? Com o patriarca em vida, ou os patriarcas em vida. Muitas pessoas, então, que não conhecem bem esse sistema, acabam fazendo. A primeira coisa que corre por uma doação, e às vezes uma doação, às vezes para um filho que é solteiro, né? Mais adiante ele acaba casando, e se é feita a doação e o filho morre antes do pai, obrigatoriamente esse bem volta a pertencer ao pai, que por sua vez precisa fazer o inventário, ou seja, então tem além do custo que ele teve com a doação, ele vai ter que ter novo custo com o inventário. O testamento é a mesma coisa. Todo testamento, né, ele precede, tem custo de abertura do testamento, todo um processo judicial, né, que é moroso, caro, que também vai resultar depois no inventário. Outra alternativa seria os pais, já prevendo esse alto custo do inventário, terem um seguro de vida, o dia que eles se forem, os filhos, os herdeiros serem beneficiados e muitas vezes até nem cobre a custa com o inventário. Então, é interessante, apesar de tudo, né, ter também um seguro de vida. No sistema, então, que a gente vai, em seguida, já vou mostrar para vocês, não há necessidade de vender nada. Os filhos não perdem absolutamente nada, não perdem patrimônio, e eles não são rebaixados de classe social. Por que isso? Né? Porque a boa notícia tem como evitar que seus filhos sejam enquadrados nessa regra. De que maneira nós vamos fazer isso? Então, os filhos seguem de onde você deixou o patrimônio, crescendo a cada geração. E é a oportunidade de viver para sempre. Quando a gente diz que um CPF morre, né? Um bem, ele permanece. E se ele é transferido para uma
empresa, uma pessoa jurídica, uma holding, ele se perpetua por 2, 3 gerações até, ou mais até. Um sistema com uma economia tributária absurda. Vamos ver essa planilha que eu fiz aí para comparar exatamente o custo do inventário com esse sistema holding. Lembra do inventário? Nós pagamos imposto lá de 6% sobre os 1.500.000, 90.000, honorários 7%, 105 mil, despesa com cartório tabelionado 7.500, certidões 3.000 reais, registro de imóveis 6.000 reais, e o imposto ganho de capital 150 mil, que era 15% sobre 1 milhão. Isso então deu um custo de 361.500, mais os 300 mil de perda patrimonial, nós chegamos a 661.500. No sistema holding, o que acontece? Justamente essa planilha é bem um comparativo. O custo do inventário e o custo do sistema holding. O impostos, ele de 90 mil, né, que é calculado sobre o valor de avaliação atual do imóvel. No sistema holding, muda o imposto, ele vai pagar o mesmo ITCMD, porém, sob um outro critério. Ele vai pagar os mesmos 6% sobre o valor de aquisição do bem, o valor que estava na declaração de imposto de renda do patriarca, do pai do Pedro. 6% sobre 200 mil, são 12.000 reais. Horas trabalhadas para montar toda essa estrutura da holding, 35 mil, ou seja, de 105 ele pagou 35 mil. Não teve custo de cartório, não teve necessidade de tirar certidões. O registro de imóveis de 6 mil ele passou para 12 mil. A holding criada, o contrato social, esse imóvel passou a incorporar os ativos da empresa e o Pedro passou a ser o detentor das cotas do capital dessa empresa. Então, esse custo no sistema de holding chegou a 49 mil reais, quanto que o custo do inventário chegou a 661, ou seja, a economia que se fez de 661 para menos os 49 mil, houve uma diferença financeira de 612 mil reais, que houve de economia não fazendo inventário, mas sim o sistema de holding, ou seja, uma economia de 93%. Se nós ainda compararmos a diferença de custos de 90 mil do ITCMD para o ITCMD da holding, 12 mil, houve uma economia de 52 mil. Honorários de 105 mil para 35 mil, uma economia de 70 mil. Tabelionato não houve custos, economizou 7.500. Certidões a mesma coisa, uma diferença de registro de imóveis, de 4 mil, se gastou mais ou menos 2 mil, 4 mil. E imposto, então, não teve a perda, praticamente ficou zero do ganho de capital. Houve uma economia de 312.500. Vamos voltar ao caso do Pedro. Chegamos à conclusão que o Pedro, com esse valor que ele sobrou em caixa, os 500 e poucos mil, o comprador, o investidor esse, pediu a casa para, uma vez que ele tinha comprado, estabelecer um prazo para o Pedro sair. O Pedro, então, puxa vida, mas com 500 e poucos mil eu não consigo mais morar aqui dentro, não consegui nenhuma casa nesse condomínio que eu estou morando com esse valor. E aí, Pedro teve que, por sua vez, procurar um bairro mais singelo, uma casa mais singela, para poder comprar, ou seja, ele foi rebaixado de classe social. Então, se ele morava num condomínio de luxo, uma casa avaliada em 1.511.000, ele teve que vender o seu imóvel para poder pagar as custas do inventário. Por sua vez, ele teve que sair do condomínio, que não tinha mais condições de morar lá, não tinha mais casa. A casa teve que entregar para quem ele vendeu. Teve que buscar num bairro uma outra casa mais singela e foi rebaixado de classe social. Perdeu o convívio com pessoas com quem ele convivia dentro daquele condomínio. Ele regrediu, né? Então, o que a gente quer alertar vocês, ainda em vida, que vocês façam o planejamento dos seus filhos para que evitar que eles passem por esse sofrimento, por essa angústia. Se ele tivesse seguido aquele sistema que nós apresentamos da holding, o que iria acontecer? Provavelmente os 49 mil que ele tinha de custo, ele teria uma facilidade, ele poderia ter parcelado aqueles honorários dos consultores que fariam esse planejamento patrimonial dele, provavelmente isso, acredito que não teria problema, e ele ficaria com a casa, ele ficaria morando dentro do próprio condomínio, sem que alguém tivesse percebido qualquer coisa,
ele não seria rebaixado de classe social. Então, é um alerta assim, que a gente faz desse sistema que está se tornando tão acessível agora a toda e qualquer família. Antes, realmente, aqueles bilionários que somente isso era praticamente conservado em segredo, né, pagavam fortunas para os seus consultores, para os seus advogados, que lhes orientassem de que maneira que eles poderiam fugir desse elevado custo de patrimônio. Então, hoje isso é acessível a toda e qualquer pessoa, mas isso está também para sofrer uma alteração pela reforma tributária. E é importante que a gente também fique atento a tudo que está acontecendo na economia, né, no que está acontecendo no Brasil e no mundo, para que a gente possa também, em cima disso, levar em consideração no planejamento que a gente for fazer. Mas que sistema é esse? Como assim? Puxa vida, um custo de 600 e poucos mil, de 500 e poucos mil de inventário para 49 mil de sistema holding. Isso é um esquema? É uma tese? É uma mágica? Não, isso é tudo feito dentro da lei. Até porque, por exemplo, se vier um cliente e nós percebermos que o patrimônio, se ele acha que ele pode blindar o patrimônio, isso não existe no direito, então isso é algo ilícito e isso a gente não faz nesse sistema. O sistema nós podemos ajudar a proteger, desde que nós saibamos que esse patrimônio é um patrimônio lícito e que assim ele vai ser então planejado e distribuído da maneira como o patriarca, o detentor desse patrimônio quer. Então, não é uma tese, não é um caso, é um sistema comprovado. Fizemos uma apresentação da situação ali dos bilionários e todos eles, nenhum deles fez inventário. Então, é um fato, é real isso aí. Existe muitos políticos, todo mundo tem acesso ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Tribunal Regional Eleitoral. Se vocês pedirem cópia do imposto de renda dos principais políticos, seja governador, deputados, até vereadores, vocês vão verificar que praticamente no patrimônio, na pessoa física, não tem praticamente nada no nome deles. Por quê? Porque eles têm uma participação, às vezes, em alguma empresa e o patrimônio está todo naquela empresa, naquela holding. Isso muitos ministros também adotam esse mesmo sistema através de parentes deles, enfim, de forma lícita, é permitido, então não tem por que esconder, até porque todo e qualquer processo passa pelo imposto de renda, passa pela cartório de registro de imóveis, então pela prefeitura, então não tem nada que esconder, todo um trâmite legal, sempre feito às claras e com total segurança. Então, como evitar o inventário, como fazer isso? Nós podemos evitar realizando uma mudança do paradigma na nossa vida. De que maneira? Através da institucionalização do patrimônio da família. De que maneira? Nós sempre dizemos, quem não tem vida eterna não tem que ter bens. CPF, ele morre, termina, né? Então não tem por que ter bens no nome dele. Ele pode, nesse sistema, criar sua empresa, ele vai ser detentor do capital, ele que vai continuar com os bens e tudo, ele que em vida vai definir o que ele vai fazer, né? Então, a pessoa física não tem por que ter bens no nome dela. Se vocês forem ver muitos cadastros, muitos empresários têm a mínima coisa no nome das pessoas físicas deles, né? Eles têm cotas, ações, participação em outras empresas, onde justamente esse patrimônio se encontra. Então, a ideia é que realmente seja preservado o patrimônio que vocês, ao longo de muitos anos e com muito suor, muito esforço, levaram para conquistar. Que ele seja, então, passado de uma maneira não traumatizada e rápida para os seus herdeiros, né? E no momento desse planejamento que você não tiver aí, os filhos automaticamente herdam aquelas cotas de capital dessas empresas. Então, tudo feito de maneira bem planejada, sem traumas, né? E o mais importante, você permanece com patrimônio em geral e com um custo muito reduzido em relação ao custo do inventário. E como é que se faz isso? Se cria uma empresa, que nós denominamos como uma empresa cofre, onde o patrimônio da pessoa física, ele entra todo para essa empresa, patrimônio cofre. Por que cofre? Porque ninguém vai ter acesso, ele vai estar protegido. Nós temos elementos de maneira lícita para evitar que esse patrimônio acaba sendo deteriorado. Então, o patrimônio, ele entra, o patriarca passa o patrimônio para esse cofre
E o patriarca, então, decide passar parte dessas cotas para os seus filhos, na proporção que ele achar que deva ser, ainda em vida. Isso evita brigas mais adiante de herdeiros. Ele pode, eventualmente, contemplar um ou mais filhos que ajudaram ele a conquistar todo esse patrimônio, com uma participação maior, ou que façam parte da tomada de decisões dentro da empresa que for criada. E esses filhos, então, pegam as cotas desse patrimônio que está dentro da célula cofre, e detentores das cotas, que o pai, ainda em vida, ele vai usufruir dos bens através de algumas alterações que se fazem no contrato social, preservando que o domínio, a decisão toda fica com os patriarcas ainda até o dia que eles partirem, e aí sim, automaticamente, essas cotas, esse cofre todo passa para os filhos, os demais herdeiros. Nós estamos falando aqui numa holding, A holding, então, é um sistema, é um conceito de origem da língua inglesa que é utilizado no direito societário de âmbito internacional para designar participação societária e é representado por empresas, pessoas jurídicas, onde os sócios possuem participações na sociedade dessas, através ou de ações, como nas sociedades anônimas, ou de cotas, como na caso das sociedades por responsabilidade limitada. Então, o que é uma holding familiar? É uma ferramenta do Instituto Holding, que é um sistema de planejamento do patrimônio de uma família. Então, holding familiar é um sistema lícito para proteger o seu patrimônio e garantir o futuro dos seus filhos. E proteger também o futuro dos filhos deles com relação a esses bens. Serve para planejar e administrar o patrimônio das famílias, evitando conflitos na sucessão, protegendo seu patrimônio, eliminando altíssimos custos com inventário ou doação em vida, dentro de outras vantagens. Então, evita que o patrimônio seja dilapidado pela voracidade dos impostos dos governos estaduais, principalmente, e até, conforme a situação, altos custos com bancas de advogados, enquanto que tu poderia fazer um sistema bem mais simples. Por que fazer o planejamento patrimonial sucessório? Pela seguinte importância. Ele oferece uma segurança jurídica, assegura que todos os aspectos legais estão sendo devidamente considerados e seguidos. E por uma eficiência financeira, busca a preservação do patrimônio e a redução dos custos, inclusive custos tributários. E também ele oferece uma paz de espírito, proporciona tranquilidade ao planejador e aos beneficiários, sabendo que é um plano estruturado para a sucessão. Não é nada feito na corrida, é tudo planejado de forma detalhada, levando em consideração todo o patrimônio levantado e todo o que essa família pode ter de dívidas também, para que se possa equacionar isso de uma maneira bem transparente, visando justamente essa proteção desse patrimônio. Quais são os outros benefícios do planejamento tributário no sistema holding? Ferramentas. Escolha do sistema tributário. Optar pelo regime tributário mais vantajoso. Vai se discutir, vamos fazer uma sociedade limitada, vamos fazer uma empresa de participações em outras sociedades, vamos fazer uma empresa tributada pelo Simples. São aspectos que precisam ser analisados. E o uso de benefícios fiscais, aproveitar benefícios e incentivos fiscais oferecidos pela legislação. Então, normalmente, se você compra um imóvel, se ele vai para o seu nome, você obrigatoriamente tem que pagar o ITBI para a Prefeitura Municipal. Nesse caso, na Holdings, esse imóvel pode ser comprado e incorporado diretamente à célula cofre, onde existe uma imunidade tributária prevista em lei. Ele é mais um benefício, algo em torno de 3% sobre aquele valor do bem, que deixaria de ser pago naquele momento. Uma reestruturação societária, reorganizar a estrutura societária para otimizar a tributação, pagar menos imposto. A agilização do processo. O inventário, a gente sabe que leva, às vezes, muitos anos. A gente viu, por caso assim que eu dei como exemplo a vocês, mas um planejamento sucessório bem estruturado pode facilitar e agilizar o processo de inventário, pois já define previamente como os bens devem ser distribuídos, como a gente viu há pouco. E evita a redução de conflitos, brigas entre os herdeiros, e principalmente brigas quando entram genros e noras que começam a palpitar, e muitas vezes isso pode realmente
gerar um problema com outros cunhados, outros herdeiros. Isso fica tudo previamente, o patriarca tem poder sobre isso, eles não têm nenhuma ação de intervir, tudo vai ser feito como os patriarcas definirem, né? Então, redução de conflitos, ao deixar claras as intenções do falecido e ao realizar doações de vida ou estruturar uma rol de familiar, é possível reduzir os potenciais conflitos entre os herdeiros, tornando o processo de inventário mais tranquilo. E os pais permanecem no controle de tudo, né? Nós elencamos aqui 10 elementos que o sistema deve ter para continuar igual. Justamente essa proteção, de forma que não venha afetar em nada a tranquilidade dos patriarcas. Os filhos não podem vender. Isso fica assegurado por cláusulas que estarão nesses contratos aí, sociais e contratos à parte também. Não se comunica com o regime de bens do casamento dos filhos, há uma proteção com relação a isso. Os filhos não perdem na justiça esses bens, os pais não perdem na justiça esses bens, e os terceiros também, os outros eventuais credores também não têm poder e não herdam, porque estão protegidos por cláusulas. Os pais que controlam os bens até o fim da vida deles, até o momento que eles desejarem, e o gatilho dispara no primeiro e no segundo genitor. Por exemplo, o pai falecer automaticamente todo aquele patrimônio, aquelas cotas de capital daquelas empresas que são criadas, ou daquela empresa que for criada, que detém o patrimônio, isso automaticamente passa para os filhos. E aí, os filhos, a partir dali, vão administrar esse patrimônio, ou já vão se preocupar, passando já para os seus filhos, né? Se não forem contemplados, se os netos já não estiverem contemplados na decisão do patriarca. No momento que ele optou pela holding, ele já previu isso aí até para os seus netos também. Os pais podem continuar com a parte da chave do cofre, né? Ou seja, somente os pais, enquanto vivos, têm condições de mexer alguma coisa no patrimônio, os filhos não, né? Você pode estipular quem fica com o quê, previamente, na situação que eu coloquei, que eventualmente um filho que ajudou na árdua tarefa de conquistar um patrimônio, ele possa ser contemplado, talvez, com alguma vantagem superior aos outros filhos. No momento que ele define, já fica claro, todo mundo já sabe, ele justifica isso dessa maneira. E você pode estipular, então, quem comanda o negócio. Quais, além dos pais, que podem, eventualmente, administrar essas empresas com a anuência sempre do patriarca, né, que é o dono do cofre. Nós vimos aí um exemplo que o imposto IDCMD, aqui no estado, existe um teto que vai até 8%. No estado, hoje, ele está sendo praticado a 6% sobre o valor, a avaliação do patrimônio. Então, é importante justamente que se fique muito atento. Antes eu coloquei aspectos internos, aspectos políticos, nós devemos levar em consideração. Existe uma reforma tributária em andamento e provavelmente isso vai afetar o bolso de todo mundo. Vamos ver como é que isso vai acontecer agora até o final do ano. Então, antes a gente dizia que existe o risco do aumento sobre o imposto à herança e doação. Hoje a gente tem certeza que isso vai acontecer. Se você não acreditava, não acredita ainda, então veja agora com os próprios olhos aí. O imposto sobre grandes heranças no Brasil é dos mais baixos do mundo. Estou falando de grandes heranças. Estou falando de o cara que tem 2 apartamentos, vai deixar um para cada filho. Estou falando de grandes heranças. A pessoa tem patrimônios aí de centenas de milhões de dólares, bilhões de dólares. O imposto é muito baixo no Brasil. O imposto sobre propriedades, grandes propriedades, é muito baixo no Brasil. Muito baixo. Por isso que o pobre paga mais imposto do que o rico, proporcionalmente. Então, se você pegar o sistema tributário dos países europeus, dos Estados Unidos, você vai ver que não é assim. Eles procuram corrigir as desigualdades por meio do sistema tributário. Aqui a gente agrava as desigualdades por meio do sistema tributário. Então não dá. Por isso que ideias como essa surgem para tentar equilibrar um pouco o jogo em relação a isso. Porque você pode baixar o imposto aqui e subir ali. E aí você melhora. Ninguém está falando em aumento de carga. Acho que ninguém está propondo isso no Brasil hoje. Aumentar a carga tributária. Todo mundo está pensando em como equilibrar, de maneira que o pobre pague menos proporcionalmente do que o rico. Então, isso que o ministro Haddad colocou, independente, não vamos olhar a questão político-partidária, mas isso é uma realidade, né? Isso já governos passados também, todo mundo sempre ensaiava que isso deva acontecer, né? Justamente tributar essas altas fortunas, o alto patrimônio que as pessoas possuem. Eles jogam assim para o público em geral, que
que somente as grandes fortunas seriam prejudicadas ou atingidas com esse imposto. Mas nós vamos ver logo mais que isso realmente não é bem assim. Eu vou mostrar para vocês como é que se cobra esse imposto no mundo inteiro e vou dar subsídios para vocês verem essa tese de que realmente isso vai ser aprovado e certamente nós vamos chegar a uma tributação, a um limite, imagino que vai ficar um teto, num primeiro momento, de 20%. Vamos seguir aí. Hoje, o máximo é de 8% e a proposta justamente é mudar para 20%. Então, esse projeto foi já aprovado pelos membros do CONFAZ, do Conselho Fazendário. Todos eles, por unanimidade, aprovaram esses 20% e que foi levado ao Congresso Nacional, que está por votar essa matéria aí. Como é que esse imposto sobre herança ele é distribuído no mundo? A França tributa a pessoa física em 60%. O Japão em 55%. A Alemanha em 50%, a Suíça em 50%, a Inglaterra 40%, os Estados Unidos em 40% e o Chile em 25%. O Brasil, veja bem, tá realmente, se a gente comparar com os outros países, ele tributa hoje, o teto máximo dele é 8%. Abaixo, se não me engano, tem mais alguns países, mas se não me engano, a Itália tributa em 4%. Então, realmente, eles querem passar o Brasil pagar 20%. Isso praticamente vai ser aprovado ainda esse ano aí. Quando isso deve acontecer? Então, se você não acredita, com os próprios olhos, vamos ver mais um reforço do ministro Haddad aí. O imposto sobre herança no Brasil, ridiculamente baixo. Eu não estou falando de herança do cara ter 2 apartamentos e deixar um para cada filho. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de fortunas de 500 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões. Pô, sabe qual que é o mérito do filho do cara herdar 1 bilhão de reais de patrimônio? No mundo inteiro, no mundo mais rico que nós, o imposto sobre herança aumentou. Porque o filho não teve mérito nenhum. Tem impacto real? É muito dinheiro? Assim, Depende do alíquota, né? Depende do que você fizer. Mas hoje a concentração de renda é de tal ordem que se não tiver um cuidado com isso, o imposto sobre herança, ele precisa aumentar. Ele precisa aumentar no mundo inteiro. O mundo inteiro vai perceber que isso aí não é bom nem para o herdeiro. Sobre altas fortunas, é outra coisa. Sobre herança. Tá. Não é bom nem para o herdeiro. Não é bom nem para o herdeiro. Porra, um cara que não sabe o que é a vida, porra. Um cara que herda 1 bilhão não vai saber o que é a vida. Não sabe nada da vida. Até pro herdeiro é bom que seja diferente. O que o Haddad coloca ali, que seria somente para tributar essas grandes fortunas, é balela. É balela porque realmente os bilionários, ou quem detém patrimônio, pessoas que são hoje espertas, elas não pagam, não vão pagar nada. Ou seja, então quem que vai pagar? Todo mundo. Então, dizer que não vai atingir classes inferiores, quem tem patrimônio vai ser atingido, isso aí, fatalmente. E os ricos, realmente, que detêm grande patrimônio, não pagam. Os inteligentes, né, vamos chamar assim. E os resolvedores, que são cada um de vocês, ou seja, vocês têm uma missão agora de pensar, planejar, vocês têm que resolver o problema do planejamento patrimonial da família, dos seus bens. Né? Vocês passam a ser resolvedores. Então, vocês têm justamente a oportunidade de passar por esse problema de inventário, esse doloroso processo de inventário. Então, a estrutura de impostos, hoje no Brasil, existe imposto sobre consumo e imposto sobre patrimônio, estão sendo discutidos justamente nessa reforma tributária. Então, compete aos estados, o ITCMD, que a gente viu, e aos municípios, o IPTU, ITB, enfim. Então, a estrutura de impostos, o ITCMD, ela tem uma tabela progressiva, hoje ela está até um teto de 8%, aqui no estado está sendo 6%. Eu vou mostrar para vocês num slide a seguir o que acontece em outros estados, como é que isso funciona também. Aí vamos nos deter aqui a isso aí, somente o ITCMD, que é importante nessa palestra, nos itens aí que a gente destaca. O que está previsto mudar na reforma tributária? Está previsto mudar o ITCMD, como é atual. Hoje, o domicílio fiscal que é considerado nesse planejamento tributário e patrimonial da família que a gente faz. A equipe de especialistas do Holding Brasil, nós temos orientado se faça, ou então, o inventário no domicílio fiscal mais barato da União, que cobra imposto mais em conta.
Isso poucas pessoas sabem, poucos advogados sabem dessa artimanha que existiu, que vai existir até essa reforma tributária, vou dizer logo por quê. Nós sempre sugerimos que fosse feito esse planejamento tributário, onde o custo mais em conta, por exemplo, no Amazonas é 2% o percentual do ITCMD sobre o valor do imóvel, enquanto aqui no estado é 6%. Veja bem, a diferença de 6% para 2%, né? Então, a gente sempre orientava que fossem elegidos outro domicílio fiscal. Então, como é que é atual? Pode fazer um inventário no estado mais vantajoso em termos de menores alíquotas do imposto. Como será após a reforma tributária? Após a reforma tributária, será cobrada uma alíquota progressiva de bens no estado onde o patriarca residia quando faleceu. Então, o que acabou vendo? Os especialistas tributários dos estados viram que tinha uma torneira aberta e que, então, pessoas que detinham conhecimento, que passavam para aquelas pessoas que tinham patrimônio, se utilizavam do que era permitido na legislação. Então, em vez de fazer, por exemplo, inventário aqui no estado do Rio Grande do Sul, escolhia domicílio fiscal o estado do Amazonas. Então, em vez de pagar 6, pagava 2 lá. Então, isso vai terminar agora, está sendo previsto. Será cobrada uma alíquota progressiva dos bens no estado onde o patriarca residia quando faleceu. Faleceu naquele estado, aquele estado então, que vai ser o que vai arrecadar essa alíquota do ITCMD sobre o valor do bem. Qual será a alíquota? Ainda não se sabe, mas deverá ser dos atuais 8% até os 20% sugeridos de forma progressiva, em função da avaliação do bem. Como é que os estados cobram esse ITCMD, essa alíquota que vai mudar? Os Alagoas é 2% para doações e 4% para herança. Falecimento, antes, até 2017, poderia ter uma tributação minorada, ou seja, pagaria bem menos naquela ocasião. O Amapá é 3% sobre doações e 4% sobre heranças. No Amazonas, uma alíquota única de 2%. Há uma isenção dependendo da situação do bem também, é caso mais particular. O Espírito Santo, alíquota única de 4%, Mato Grosso do Sul, 3% para doações e 6% para herança. Minas Gerais, alíquota única de 5%, Paraná, uma alíquota única de 4% para fatos gerados a partir de 2016. Roraima, uma alíquota única de 4%, São Paulo, uma alíquota de 4%. Eu vou me deter um pouco no Amazonas ainda, não sei se vocês acompanharam, o atual governador que foi reeleito, ele apresentou um projeto para a Assembleia Legislativa do Estado, eliminando essa alíquota que era de 2%, tentando majorá-la para 4%, alegando que ela realmente estava sendo cobrada de maneira muito irrisória comparada a outros estados, né? E aí, por sua vez, aquela receita que até então estava existindo, com a alíquota provavelmente ninguém mais não iria mais eleger como domicílio fiscal o estado do Amazonas. Aí os deputados viram e acabaram não aprovando essa nova alteração, né, desse projeto aí. Mas ele veio com uma ideia bastante inteligente, o governador do Amazonas. Ele criou um imposto, por exemplo, do IPVA. Ele disse o seguinte: eu vou cobrar o IPVA 0,7% do valor dos carros, ou seja, nem 1% de IPVA. O que ele pensou? Bom, principalmente destinado a empresas de locação. Essas empresas de locação, normalmente, elas têm grandes bases nas grandes cidades, né? E ele pensou, bom, eles vão emplacar os carros deles aqui e vão circular por todo o Brasil. Como eles pagam aqui, nós vamos ter uma arrecadação tanto para o estado quanto para o município, e nós não vamos ter custos com conservação de estradas e outros custos com acidentes, porque esses veículos, poucos vão estar trafegando aqui. A maioria está emplacada aqui, mas trafega nos outros estados. Então, era uma maneira inteligente dele atrair. Aí, São Paulo pensou, bom, eu vou fazer então diferente. São Paulo também entrou com um projeto de lei, querendo reduzir de 4% para 1% essa alíquota do ITCMD. São Paulo pensou, puxa, nós já somos o maior dos estados, talvez o maior arrecadador, e vamos atrair os inventários de outros estados também sejam todos feitos aqui no nosso estado. Aí isso também acabou sendo derrubado um pouco, porque tendo em vista até esse projeto que está acontecendo. No entanto, essa briga, sem dúvida, mesmo que suba de 8% até um teto de 20%, os estados, eles vão ter condições de
estabelecer percentuais em função do patrimônio. Vai ser, então, uma alíquota não fixa. Assim como tem alguns estados hoje que já existe uma forma progressiva. Os demais estados que já praticam a alíquota progressiva irão continuar, porém, adaptados à nova alíquota máxima, o teto, que será definido na reforma tributária. E cada estado estabelecerá como funcionará essa alíquota progressiva. Ou seja, então, os estados vão ter condições de, internamente, né, assembleias legislativas votarem, definirem como é que vai ser essa alíquota progressiva, que percentual, em função do valor de cada imóvel também. Esse projeto, ele tramita, então, um projeto de resolução no Senado, e o senador, quem é que o senador representa? Todos os senadores representam o Estado, e o Estado certamente vai fazer pressão em cima deles para aprovarem esse projeto que tramita nessa reforma tributária de aumento dessa alíquota de 8% até 20%. Pode ser que não seja 20%, mas tudo indica que seja. Então, ele vai ser um projeto que vai ser aprovado por uma maioria simples. Dos 81 senadores, 41 precisam estar presentes e 21 a favor. Não há mais aquela votação, nesse caso aqui, de cada um definir seu voto. O presidente do Senado, no momento que ele for votar, ele pergunta quantas pessoas estão a favor, então vão apertar lá, se tiver 21, automaticamente já está aprovado isso aí, né? Argumentos que o governo tem, são argumentos extremamente fáceis para aprovar essa alíquota, essa majoração nessa reforma tributária. O governo entende, ele está divulgando, como o próprio ministro Haddad falou, o Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo. E nós comprovamos isso, eu mostrei para vocês, que efetivamente isso é assim, né? Então é um argumento bem perverso. E outro segundo argumento perverso é um tributo que o governo diz que só penaliza os mais ricos. Isso é um engodo, é uma brincadeira, né? Isso hoje, na realidade, ele quer enganar quem? Todo mundo vai sofrer com isso aí, principalmente os não milionários, né? Nem bilionários, porque esses já sabem como fazer. Isso está ao alcance agora de cada um dos senhores, né? No planejamento patrimonial, vocês também têm acesso a evitar isso e tentar usar a legislação a favor nesse sistema de holding, que permite que vocês também tenham uma posição, assim como esses ricos todos têm, né? Bom, depois de saber desse sistema de holding, que medidas adotar? Né? Que fazer, então, para que eu possa ter acesso a isso, que eu possa fazer o planejamento patrimonial? Que medidas que eu devo adotar? Como se monta um sistema holding? Né? São perguntas que devem estar fervilhando na cabeça de muitos de vocês que estão assistindo essa palestra e que provavelmente vão discutir isso com pessoas que necessitam fazer um planejamento patrimonial da família e que vão possivelmente também estender a outras pessoas ou patriarcas aí e vai se multiplicar essa informação. Todo esse processo, ele é feito através justamente de especialistas em holding patrimonial. Pode ser advogados, existem advogados muito competentes, mas poucos ainda conhecem esse sistema de holding familiar. Uma, porque eles não aprendem isso na faculdade. Hoje, a preciosidade do conhecimento disso é mais do que uma pós-graduação. Poucas pessoas detêm esse poder porque precisa se estudar, precisa de pesquisar muito. Mas tem bons advogados que podem fazer, como tem muitos consultores de empresas, administradores de empresas, alguns contadores que também conhecem, mas a grande maioria também ainda não conhece, está aprendendo com o que os consultores estão passando para eles. E as etapas de serviço é uma sessão de viabilidade que é feita, né, onde se reúne a família, ou o patriarca, ou os patriarcas, é onde tem que ser um jogo aberto, jogo limpo, que é feito no maior das tranquilidades e lisuras e sigilo profissional possível, onde o patriarca vai mostrar todos os bens que possui através de documentação. Ele precisa abrir a vida, o coração dele, para que a gente possa, então, indicar os melhores caminhos. Vai abrir seu coração, dizendo o que possui de bens, o que não possui, quais as dívidas que possui, quais os direitos que ele tem a receber, tudo isso tem que ser estruturado e bem planejado. Em cima dessa sessão de viabilidade, depois, os especialistas começam a analisar isso aí, a gente analisa e apresenta um croquis estrutural, onde a gente vai dizer, que caminhos que tem para você pagar menos imposto, para como é que você vai proceder, e vai se discutir o que o patriarca pretende fazer. Vai se
mostrar o caminho, vai se abrir para ele exatamente que ele possa, então, em cima disso, tomar a decisão. Nós tomaremos a situação somente o que o patriarca decidir, nada é imposto, são sugeridas situações amparadas na legislação, de forma que possa realmente proteger ele, a família e o patrimônio dele, né? Aí sim também é contratado um plano de execução desse plano para colocar em funcionamento todo esse sistema holding, né? Visando essa proteção e visando esse planejamento patrimonial sucessório também. Então, gente, a etapa mais importante é a sessão de viabilidade. Sobre essa, eu vou falar logo a seguir. Eu queria, antes de mais nada, também me apresentar, eu deixei ela para o final, mas quem é Clóvis Dresch? Eu sou um administrador de empresas, sou um consultor de empresas, sou formado também, além de administração de empresas, administração pública, sou contabilista, também entendo dessa área também, sou estrategista em planejamento patrimonial, tenho pós-graduação em planejamento patrimonial, estratégia patrimonial e empresarial que eu fiz também, fui professor de pós-graduação também, e hoje sou um dos especialistas do Grupo Holding Brasil, justamente um grupo especializado no planejamento patrimonial das famílias. Então, seguindo como é que a gente procede, então, as etapas de viabilidade, existe, então, um questionamento ainda quanto tempo para criar uma holding? Isso é relativo. A documentação tem que estar em dia, né? O que não está, a gente vai sugerir, vai orientar, vai assessorar para que ela fique em dia, de forma que não fique nenhuma pendência, que seja, como a gente colocou anteriormente, tudo de forma lícita, transparente. Então, quanto tempo para criar uma holding? Isso é muito relativo, depende justamente da situação, de que se encontra a documentação, muitas questões talvez tenham que buscar atualizar, proceder de forma que não se encontre nenhuma resistência e tudo seja feita de forma lícita, legal, né, para amparar justamente a conservação do patrimônio da família, possa ser um planejamento assim, que não tenha erros, né, que possa ser bem implementado. Então, hoje, talvez o item mais importante, né, seja na criação da holding, uma sessão de viabilidade que tem que ser contratada. Então, quanto é que custa? Qual é o investimento, né? Nós até achamos que isso é um custo bastante pequeno para quem está acostumado a trabalhar com planejamento empresarial. Normalmente se faz uma auditoria, alguma coisa que não é bem o caso, mas a sessão de viabilidade, justamente para se estudar o valor de investimento normal para uma sessão de viabilidade, essa reunião, em que o empresário, os patriarcas vêm, melhor, o patriarca vem até nós com a documentação que possivelmente a equipe de suporte vai passar, se houver interesse, para que a gente possa, então, se reunir e, a partir dali, começar a esmiuçar um pouco, anotar tudo que tem, ver que não, para que a gente possa, a partir dali, seguir com croquis, talvez mais adiante contratar. Aqui, todas aquelas pessoas que assistiram essa palestra, a gente está estabelecendo que vocês são os resolvedores, né? Vocês têm hoje a missão de resolver o problema do futuro da administração do patrimônio da família, para os seus herdeiros. Então, a gente está possibilitando que, se houver essa contratação dos resolvedores, que são vocês, que assistiram essa palestra, nós consideramos desconto de 50%, ou seja, R$ 1.200. Nós estamos estabelecendo prazo até essa próxima sexta-feira, até o dia 3 de novembro. Se até lá os que forem contratar posteriormente, certamente vão voltar para um custo de 2.400. É uma oportunidade grande, né, de vocês justamente começarem a pensar no planejamento do patrimônio de vocês, tá? Que vocês possam passar seus bens ainda em vida, planejar como seria essa transição oportuna para os herdeiros de forma tranquila e que o patrimônio não seja dilapidado, né? Então, conte com os especialistas do time Holding Brasil. Eu tenho uma pergunta que o Dr. Fernando Koenig havia feito para nós quando ele interagiu conosco no chat. Ele perguntou como funciona em relação a ações e fundos imobiliários que uma pessoa detém como pessoa física. Pode ir para a holding? Né? Pode, tranquilamente. Uma holding patrimonial pode aportar diversos bens da família brasileira, não apenas imóveis, mas todos os bens que não causem risco ao próprio negócio. Então, por exemplo, imóveis de locação, né? A gente pode ter uma empresa de locação de imóveis, né? Ou seja, onde a pessoa física sai dos 27,5% de imposto de renda
para alguma coisa em torno de 11 e pouco. Mas isso, o sistema que for adotado, mas isso a gente vai discutir. Fundos de investimento, ações, tá, que era a principal pergunta do Fernando, né, ou participações societárias de uma empresa onde não haja risco, não. Tudo isso pode compor os ativos da holding, né? Nós vamos dar mais uma pergunta antes de encerrar. A pergunta do Dr. Paulo Cassol: a partir de qual valor de patrimônio seria interessante fazer uma holding? Então, Paulo, não existe um valor mínimo de patrimônio. É importante estudar cada caso em cima do resultado da análise do estudo de viabilidade e tomar a decisão que for mais vantajoso para o seu caso. Nós vamos encontrar situações em que, após a análise do estudo de viabilidade, podemos chegar, talvez, à conclusão, nesse momento é melhor que permaneça tudo no seu nome, na pessoa física, né? Então, nós não temos a intenção de enganar ninguém, né? Isso vai ser bem transparente e lícito. Na descrição do vídeo, aqui embaixo, vocês vão ter o link que dará acesso aos interessados. Tem um breve questionário, passar seus dados, para que a equipe de suporte possa analisar e me passar depois, e para a gente, então, quem tiver interesse na sessão de viabilidade, né? Ou quiser passar para alguém que vocês acham que o tema realmente é relevante e deve ser considerado. Então, eu agradeço, estamos chegando ao fim da nossa aula, quero agradecer a todos, né, pela paciência que tiveram, mas eu acho que é um assunto muito importante e um assunto que interessa a todos. Então, mais uma vez, eu coloco o link de contato, está aqui embaixo, né, da descrição desse vídeo. Ficamos à disposição de vocês. Vocês podem nos seguir em outros conteúdos que a gente vai estar, a partir de agora, municiando no Instagram, no Facebook também. Muito obrigado a todos, um beijo no coração.